Se você gosta de caso de terror paranormal e sobrenatural, você tá no lugar certo. Meu nome é Beth Dory e você tá no perfil Causos com Beth Dory. Então, bora para mais um caso de terror? A vigília no velório da Dona Maria. Bom, minha família sempre viveu em uma região bem pacata do interior de São Paulo, no bairro rural de Palmeiras. Lá era um costume muito antigo as pessoas não levarem os falecidos para velar em funerárias da cidade. As famílias preferiam preparar as salas das próprias casas, afastar os móveis principais e fazer o velório ali mesmo, cercado por familiares e vizinhos. Em outubro de 2018, Dona Maria, que morava num sítio vizinho ao do meu pai, há mais de 40 anos, faleceu de causas naturais. Ela já estava bem idosa. E como a família dela era muito simples e próxima da nossa, o meu pai e eu nos oferecemos para ajudar na organização de tudo e passar a madrugada acordados na casa, garantindo que o café estivesse sempre quente e que as velas da mesa do caixão não se apagassem. A sala da casa da Dona Maria era comprida, com o chão de taco de madeira e duas janelas grandes, de modo que davam direto para o alpendre da frente. O caixão foi colocado no centro, sobre um cavalete de madeira, cercado por quatro castiçais grandes de latão que a comunidade costumava emprestar para essas ocasiões. Do lado de fora, no alpendre, tínhamos colocado algumas cadeiras de ferro para o pessoal conversar, mas conforme a noite foi avançando e o frio subindo, os vizinhos mais velhos foram indo embora. Por volta das 2 da manhã, restavam apenas eu, meu pai, um sobrinho de Dona Maria chamado Cláudio e uma senhora que rezava um terço. O silêncio do sítio de madrugada é muito pesado, interrompido só pelo barulho dos grilos e pelo sopro do vento nas árvores do pomar. O Cláudio tinha ido até a cozinha no fundo da casa para buscar mais uma garrafa de café, e a senhora que estava rezando acabou pegando no sono numa poltrona no canto da sala. Meu pai estava sentado no alpendre do lado de fora, fumando um cigarro, e eu fiquei sozinho perto da porta de entrada, olhando para a sala iluminada apenas por velas e por uma lâmpada amarela fraca no corredor. A primeira coisa que eu notei foi o som de passos no chão de taco. Não era barulho alto, mas sim um estalado característico de madeira seca, sendo pressionada por alguém caminhando devagar. Eu pensei que era o Cláudio, que ele estivesse voltando do corredor, ou estivesse voltando dos quartos, mas quando eu olhei na direção não havia ninguém. O som vinha exatamente do lado oposto do caixão, perto da cristaleira antiga da Dona Maria. Eu fiquei observando por alguns segundos, achando que o chão estivesse apenas estalando, por conta da mudança da temperatura da madrugada, o que é bem comum em casas antigas de madeira e tijolo caipira. Poucos minutos depois, enquanto eu olhava para a chama de uma das velas que estava acesa, vi a cortina da janela da frente se mover lentamente, como se alguém tivesse passado raspando por ela. As janelas estavam fechadas por conta do vento frio, então não havia corrente de ar entrando na sala. Logo em seguida, os estalos no chão se repetiram. Só que desta vez veio mais perto do caixão. Eram 3 estalos ritmados. Um, dois, três. Pareciam caminhar, arrastando devagar, usando chinelos velhos de borracha. Exatamente o tipo de calçado que a Dona Maria usava diariamente para andar pelo sítio. Eu senti um arrepio subindo pelas costas, mas eu tentei manter a calma. Levantei a cadeira e fui andar até o corredor para ver se o Cláudio realmente não estava por ali. Encontrei ele na cozinha, acendendo o fogo do fogão a lenha, bem longe da sala. Eu não comentei nada para não criar um sobressalto. Voltei para a sala e tentei focar a atenção na minha xícara de café. Foi quando o aroma da sala mudou de uma forma de repente. A casa toda cheirava a vela de cera, café fresco e flores de crisântemo trazida pelos vizinhos. Mas em questão de segundos, aquele cheiro forte de flor foi completamente encoberto por um odor intenso de fumo de corda queimado.
Seu Benedito, o falecido marido de Dona Maria, que tinha falecido já há quase 10 anos antes, era a única pessoa naquela propriedade que fumava essa espécie de fumo forte. O cheiro ficou tão concentrado perto da cabeceira do caixão que parecia que alguém tinha acabado de soltar uma baforada de fumaça ali perto. Então foi aí que eu olhei para fora para ver se o meu pai estava fumando algo parecido no alpendre. Mas o fumo dele era de palha comum e ele estava a mais de 6 metros de distância, do lado de fora da casa, com a porta praticamente encostada. Então eu fui até a porta e chamei o meu pai para entrar. Quando ele pisou na sala, a primeira coisa que fez foi parar, franzir a testa e olhar em direção ao caixão. Ele não disse uma palavra sobre o cheiro, mas deu 2 passos para trás e perguntou quem tinha acendido o cachimbo ali dentro. E foi então que eu falei: ninguém tinha feito isso. Nós dois ficamos parados perto da entrada da sala, observando. Foi quando vimos a chama da vela do lado esquerdo do caixão começar a oscilar de uma forma violenta. As outras 3 velas continuavam com a chama firme e reta, apontada para cima, mas aquela em específico balançava como se estivesse sido soprada por um vento forte. Em seguida, a chama se apagou de uma vez, deixando apenas um fio fino de fumaça branca subindo no ar. E foi aí que meu pai pegou a caixa de fósforo do bolso para reacender a vela. Ele se aproximou do castiçal de latão, riscou o fósforo e aproximou o pavio. Assim que a chama pegou no pavio, ouvimos claramente, no espaço entre o caixão e a parede, o som de um suspiro fundo e demorado, como o ar sendo solto devagar pelo nariz de uma pessoa cansada. O som foi alto o suficiente para fazer o Cláudio, que vinha trazendo uma garrafa de café do corredor, parar na porta da cozinha e perguntar o que tinha sido aquilo. E nenhum de nós soube responder. A senhora que dormia na poltrona acordou nesse exato momento. Olhou para o caixão, ajeitou o xale nos ombros e disse apenas que era hora de rezar mais um terço. Nós nos ajuntamos ao redor do caixão e acompanhamos a oração até o dia clarear. Depois daquele suspiro e da vela reacendida, os estalos no chão pararam e o cheiro forte de fumo de corda foi desaparecendo aos poucos, dando lugar novamente ao aroma de café e cera. O velório prosseguiu normalmente e pela manhã o sepultamento aconteceu às 10 horas no cemitério local. Nunca mais voltamos a falar sobre o assunto com a família de Dona Maria, para não causar desconforto ou tristeza. Mas até hoje, quando eu me lembro daquela madrugada, na sala de taco, sei perfeitamente que o som daqueles passos arrastados e aquele cheiro de fumo não vieram de nada que pudessem ser explicados pelo vento ou pela estrutura velha da casa. Gente do céu. Assim, geralmente em interior essas coisas costumam mais acontecer, né? Coisas que não têm explicação. E hoje em dia, quando acontece alguma coisa desse tipo, a gente sempre tenta colocar uma lógica, né? A gente tenta sempre dar uma explicação para tudo que acontece. Mesmo que às vezes não há uma explicação, né? Mas é isso, né, gente? Tem coisa que a gente não sabe o que é, o porquê, né, daquilo tá acontecendo. Bom, mas é isso. Se você gostou, curte, comenta, começa a seguir o nosso canal aqui no YouTube, que agora a gente vai ter vários e vários casos para vocês, tá bom? Deixa seu joinha e é isso. Deixa um comentário. Comentem com respeito, por favor.